No Brasil, um estudo feito pelo Instituto do Sono mostrou que cerca de 45% das pessoas têm dificuldade de ingressar ou de manter o sono completo ao longo da noite. Já 15% sofrem com insônia crônica, uma dificuldade muito grande para poder dormir da maneira mais saudável e correta. As consequências disso são as piores possíveis: irritabilidade, maior chance de doenças, fadiga, burnout. E aí é nesse momento que a gente se pergunta, gente, e a classe materna? O que a gente faz com essas mulheres que se dedicam tanto, que doam tanto de si e que a coisa que elas menos fazem é dormir, né? Então, assim, para falar sobre isso, para falar sobre essa comunidade materna que une as mãos e encara a madrugada dentro, eu tenho 3 mulheres aqui ao meu lado, maravilhosas, e que vão compartilhar suas experiências e trazer para a gente também informações muito ricas que podem nos ajudar nessa dificuldade que é a privação do sono materno. Para começar, eu tô aqui na minha frente com a doutora Ana Januzzi. Ela é médica pós-graduada em pediatria e sono na infância e na adolescência. É escritora, empresária e é mãe de 4 garotinhas, a Clarice, a Romana, a Rebeca e a Ravena. A doutora Ana vai compartilhar com a gente hoje as experiências dela. Muito obrigada, doutora. A gente está super feliz com a sua presença. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E aqui minha amiga de bancada, que vocês já conhecem, Luciana Piotto, mãe da Sereninha, vai apresentar nossa próxima convidada. Ainda sem voz, como no episódio anterior, mas muito animada para falar desse assunto que me perturbou por tanto tempo. E, gente, existe uma luz no fim do túnel. Entendeu? Com quase 4 anos, a minha luz no fim do túnel veio. Enfim, quero apresentar a nossa outra convidada muito especial, Isabel Inácio Caridade, que é pedagoga especialista em educação à distância. Tem um filho, Gabriel, de 3 anos e 8 meses, né? Quase a idade da Serena. Inclusive, nasceu também na pandemia 2021, que nem a minha filha Serena. E ela é carioca, mora em São Paulo, passou muitas noites em claro, né, Isabel? Bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos nessa. Para começar, eu acho que a gente falando, né, de prioridades de assunto que uma gestante pensa, a questão do sono acho que é a última na fila das prioridades. Você pensa no parto, aí se você tiver assim, né, uma atenção plus, você vai pensar na amamentação, que foi o episódio anterior. E pensar que você não vai dormir, você nem pensa, porque é tão romantizado, né? É tão, você vê na cena de novela que a mãe coloca lá a criança no berço, a criança fica no berço, gente. Entendeu? Põe no carrinho, fica no carrinho e vai. Então, assim, claro que existem casos e casos, né? Eu tenho muitas amigas que a criança dormia bem, não foi o meu caso. Enfim, então vamos começar, acho que é com a doutora, assim, né? Como é que foi esse seu interesse até de estudar esse tema, de se dedicar a isso? Foi antes de você se tornar mãe? Foi a maternidade que te provocou para esse lugar? Como é que foi o princípio? Foi a minha primeira filha. Bom, a minha primeira filha não dormia. Dormia, de noite ela dormia, mas de dia não existia a possibilidade dela dormir longe. Eu me lembro de ficar com ela no colo e pensar, gente. Eu nem tinha feito movimento nenhum. Que eu ia colocá-la na cama, no berço, no carrinho. Eu pensava, ela começava a gritar. E aí eu, não tô pensando nada disso, não tô pensando em outra coisa, tô pensando em outra coisa. E ela não ficava. E assim, muito era o meu desconhecimento do que fazer, porque hoje em dia eu vejo, depois de ter estudado tanto, depois de ter atendido tanto, eu vejo que eu não sabia bem o que fazer. O outro era as características dela. Ela era uma criança de alta demanda, que sempre gostou de ficar grudada, e eu era uma mãe de primeira viagem. Então, o primeiro ai que ela dava, eu já saía correndo, atendia, não deixava ela também se organizar sozinha ali por alguns segundos. E aí, o que acontece? Comecei a estudar sobre sono a partir da perspectiva de uma médica, com um bebê, achando que tudo que eu tinha aprendido na vida era suficiente, né? E aí, aqueles conteúdos ou extremamente engessados, do tipo, deixa chorando, cry it out, sabe? Fecha a porta, deixa chorando. Tem livros que indicam isso, né? Bota um cercadinho na porta pra criança, quando ela levantar, não deixa chorando sozinha. Aí você bota um fone de ouvido pra você não ouvir e tal. Nossa. Então, tinha esses métodos, assim, que, né? Assim. E tinha um outro lado que eu acho que não é tão preocupante quanto, mas também é bem preocupante, de dizer não tem nada pra fazer. Quando crescer, dorme. Aí, assim, de fato, tem algumas crianças que vão demorar mais para organizar as fora da curva. Mas tem muitas crianças no meio do caminho, dentro da sociedade onde a gente está inserida, que a gente tem coisas para fazer, né? E eu falei, cara, cadê o caminho do meio? Do tipo, nem vou deixar a criança chorando, mas também não vou... aceitar lida aí com a que nunca privação mais de eu vou sono dormir. por 4, 5 anos, vivendo feliz. Não. E aí eu fui estudar o caminho do meio. Aí eu fiz as minhas pós-graduações, me especializei, etc. Porque realmente foi um pouco frustrante não encontrar um caminho naquela época, né, que respondesse aos meus objetivos, que era ter uma criança que dormisse bem, dentro do possível, né, o que eu chamo de melhor sono possível, e respeitando a criança e as possibilidades. Como é que foi a jornada de vocês com o sono das crianças?
Puxa você, Isabela, Foi. começa. De início, eu acho que eu já comecei a privação de sono na hora do parto. Porque meu filho, eu entrei em trabalho de parto, fui pro hospital 11h30 da noite. E dali, acho que foi... A noite anterior foi a última que eu dormi. E aí, só foi nascer de manhã cedo. E eu passei a noite em claro. Então, já foi aquela tensão. Aí no hospital, você tá tensa porque tá no hospital. Aí você chega em casa, meu Deus. Aí eu olhei na cara do meu marido, nosso primeiro filho. Aí a gente, e agora? Fechou a porta. Meu Deus. E, não, vamos comprar no Moisés pra botar ele do lado da cama, né, pra dormir. Quem disse que o menino queria ficar no Moisés do lado da cama? Ele queria ficar no meu colo. Ele queria ficar comigo. Então, e aí, na época, né, alguns profissionais, né, a gente, a pediatra da época, não, ele precisa, depois que mamou, você precisa deixar ele 15 minutos acordado, após cada mamada. Aí eu falei, cada mamada, tá? E de madrugada, porque ele quer mamar de madrugada também. Essas também, principalmente, pra ele não engasgar. Nossa. Como? Que você, sem dormir, aí você pega a criança, aí dá o mamar, aí bota pra rotar. 15 minutos pra mim, eu já tava... Eternidade. Até foi As primeiras noites funciona. Depois de um mês, meu filho, o bebê só vai fazer assim, ó. Ai, meu Deus. Foi exatamente... Então, quando aconteceu isso, que eu fiquei tensa. Porque, tipo, coloquei ele pra arrotar, e cochilei. Acordei com ele caindo assim pra cima do meu marido. Aí eu falei, não dá pra fazer, não dá pra ser assim, gente. Isso aí é perigoso. Eu já boto ele pro meio da cama justamente pra não correr o risco de cair no chão. Mas cair por cima não dá, né? Recém-nascido, gente. Meu, e eu nem lembro da Serena rotando, por exemplo. Sei lá, se ela rotou 5 vezes em 4 anos. Em 2 anos e 8 meses de amamentação, não é era essa uma coisa rotância tipo, toda, né? Isso é muito importante dizer, gente. Nem sempre precisa botar pra rotar. O desespero de botar pra rotar sempre, aí a criança, às vezes, tem até uma rotina que não ia prejudicar em nada o sono dela, e você não dorme. Se a mamada foi eficaz, posso falar sobre isso rapidinho? Que eu acho que é uma boa dica. Mamada eficaz. Criança que não ficou chorando o tempo todo, não fica chorando, botando a boca no peito. Criança que mamou o seio. Criança que não desplugou do seio em nenhum momento da mamada, geralmente não engoliu ar. Se ela não engoliu ar, não tem nada pra botar pra fora. E se, obviamente, uma criança que não tem refluxo. Porque se a criança tem refluxo, aí o objetivo de ficar em pezinho não é pelo arroto, é pelo refluxo. Pra tentar estabilizar esse leite lá no estômago. Mas... se você respeita isso, você vai ver que uma grande parte das crianças você não já elimina 50% das mamadas, né? 50% e nem precisa ficar já... um tempão. Às vezes, só você dar uma leve... gente, a gente faz assim, leve verticalizado, o ar sobe, porque é rápido, a física ajuda. Pronto, a rota, entendeu? Olha só. Gente. E aí você ficou nessa agonia, enfim. E aí... não dormia. Quando é que você resolveu buscar ajuda? Então, aí a gente ficava nessa... meu marido dormia, acabava dormindo, porque quem tava dando mamar era eu botava a criança pra ficar, e a gente ficou nesse processo, aí vou botar, aí coloca na cama, deixa pra dormir, vamos fazer cama compartilhada, então, já que ele não aceita ficar no berço, vai no Moisés, não era nem no berço ainda, no Moisés do lado, vamos botar na cama compartilhada. E aí foi nessa, aí eu falei, já segui a doutora nas redes sociais, já vi aquelas dicas dela, aí eu falei, não, gente, tem que implementar isso, porque foi o que você falou no início, a gente não pensa que não vai dormir depois que a criança nasce, isso não é a gente nem cogita, né? Então, aí comecei a ver dicas, ver relatos de outras amigas minhas, o que estavam fazendo, justamente, né, dormindo junto com o filho e tal. Quando eu descobri, quando eu descobri que eu podia amamentar deitada, gente, a minha vida mudou. Freedom! A minha vida mudou. Ai, foi assim. E aí tem uma linha, assim, acho que é isso que a doutora Ana falou, assim, né? Tem uma linha que fala, não durma com a sua criança, que você vai matar sua criança engasgada. E aí a minha pediatra falou, não, cara, dorme com a sua criança, porque vai ser mais saudável pra você. Se você cair em cima dela, ela vai gritar, alguma coisa vai acontecer, você não vai... A não ser que você tenha tomado algum remédio pra dormir, Exa ou tenha bebido álcool, ou você tem um sono tão absurdamente pesado que é improvável por ser cuidador primário. É exatamente isso. Então, assim, libertador, né? Quem tem esse sono tão profundo sendo mãe de primeira viagem? Você dorme assim, ó. Isso é estudado, inclusive, é um sono Nunca mais protetor em relação ao bebê, o cuidador primário. Gente, às vezes a respiração, esses dias eu me peguei, tava assim, dormindo. Achei que eu estivesse dormindo super profundo. Eu fiz assim. Porque o Levi do meu lado fez. Exato. E assim, no quarto do lado, na babá eletrônica. Gente, close na brisa. E aí você fala, meu Deus, e eu tinha um sono. Sabe aquele sono que dorme até meio-dia no sábado? Aquele... Nunca mais, o nosso sono muda. Parece assim, que muda né? a genética Tem da gente. a sua estrutura alterada. O cérebro muda muito. Né? Muda porque você precisa ativar áreas de atenção, justamente. É adaptativo pro bebê sobreviver, né? Imagina se você dormisse até meio-dia no sábado. E a criança começasse a chorar, alguém pegasse a escola. É isso, precisa que alguém olhe pra essa criança
E esteja atento a qualquer movimento, a qualquer Aham. perigo. Nosso cérebro não foi formado aqui em 2025, onde a gente está relativamente seguro na porta fechada. O nosso cérebro é muito anterior a isso, né? A gente precisa proteger o bebê de todos os riscos, da selva, do não sei o quê, do não sei o quê. E é por isso que a gente é assim. Posso fazer um parêntese sobre isso? Tem uma coisa também, até um parêntese mesmo, que é a questão da hipervigilância, né? Eu, acho que eu sou única, não sei, me falem vocês. Eu não tive babá eletrônica, eu não quis ter babá eletrônica. Porque eu achava que isso ia piorar, assim, a situação, que eu ia ficar... Enfim, Mas fica mesmo. Um pouquinho. mas é bom, é um recurso bom, porque, né, você consegue ter... Mas eu tinha a sensação de que eu ia virar, sei lá, uma refém. Uma escrava, né? Uma escrava, Da- refém eterna daquele... Entendeu? Como é que foi pra vocês isso? Vocês ficavam, assim, o tempo todo olhando? Como é que isso impactou no sono de vocês também? Eu ficava. Porque isso, houve um barulhinho, Houve um que talvez barulhinho. você não ouvisse se você não tivesse com a babá ligada. E era É. só um... igual você Era falou, só um- entendeu? E a gente tá aqui. Cutucando. Seu filho tá chorando. Quem vai lá? Quem vai lá? Quem que vai dessa vez? Mas eu lembro que eu ficava, assim, principalmente até, eu acho que uns 6 meses. Eu migrei o Levi pro quarto. Eu nunca fiz cama compartilhada. Eu tinha medo de rolar em cima, de matar. Eu durmo, sabe, assim, eu tentei na primeira semana de vida, fiz ali uns 3, 4 dias, mas assim, eu dormi muito mal, muito mal. Então eu falei, acho que não é pra gente, não quero. Uhum. Então, ele dormia no bercinho do meu lado. E o sono do Levi durante a noite sempre foi razoavelmente bom. Ele nunca foi um bebê que acordava 7 vezes seguidas. Assim, eu vou te dizer que a média, desde que ele nasceu, primeiros meses entre 2 e 3. Então, ele dormia ali umas 4 horas de seguidas, né? Aí acordava, tomava um tetê, dormia mais umas 3 horinhas, acordava, tomava um tetê, dormia mais 1 ou 2 horinhas. O que eu acho que para um bebê de 2, 3 meses é um número excelente. Sim. Então, o sono noturno dele sempre foi razoável. Meu grande trauma são as sonecas da tarde. Mas aí, daqui a pouco a gente entra nisso. E aí, ele dormiu até o 3º mês aqui no bercinho do meu lado. Então, qualquer coisa que eu precisasse, era mais pra uma segurança minha, né? Porque aí você tá respirando, a barriga tá mexendo, tá vindo, beleza. E aí, quando ele fez 3 meses, eu falei, vamos levar ele pro quartinho dele. Migrei pro quartinho. E aí, a babá eletrônica é ótima, porque você tem ali uma segurança, ou que você acha que você tem, né? Então, se ele faz um barulho estranho, ele dá uma soluçada, você consegue tá se mexendo, tá bem? Mas eu lembro que nos primeiros meses, Lu, aconteceu isso, assim, eu fiquei uma refém mesmo do sono dele. Liga a babá eletrônica agora. E aí, às vezes, eu tava aqui jantando com meu marido, e assim, né? Virou o Netflix da casa, né? Você tá assistindo a babá eletrônica, né? Mexeu. Aí ninguém respirava. Parou de mexer, pode voltar a cortar, sabe, assim, comigo. Sim. Você vira uma refém. Hoje já é mais tranquilo, então às vezes eu coloco ele pra dormir e eu nem ligo. Eu falo, nossa, esquecemos a TVzinha. A gente chama de TVzinha, né? Esquecemos o Levi. A gente fala, esquecemos o Levi, cadê o Levi? Pega lá. Então hoje é mais tranquilo. Mas eu acho que isso acontece também, pelo menos comigo aconteceu. Os primeiros 6 meses eu fiquei uma refém, assim. Ele se mexia, já vinha. Sabe aquele, ai meu Deus, ele vai acordar, eu vou ter que voltar, eu ainda não tomei banho, eu não consegui terminar esse pedaço de pizza. E às vezes o menino só tinha feito, né? Exatamente. Comigo também é a mesma coisa. A gente no início era, tipo, coloquei no quarto. Depois que o Gabriel ficou com a gente até os 6 meses, mais ou menos. E aí a gente colocou ele Aí começamos a transição pro quartinho dele. Aí colocava no berço, aí ficava... Era o tempo de sair correndo. Botei no berço, vou tomar banho, vou comer. Liga a câmera, vamos lá ver o celular. Aí Era exatamente isso. Qualquer respiradinha, ai meu Deus, não vou conseguir comer. Eu quero comer, só queria eu saía comer mais apagando as uma. luzes. Às vezes a luz Todas. tem como apaga tudo. Aí ficava os dois no escuro, assim, ó. Não faz barulho nenhum. Pior que isso daí até hoje. Essa parte da luz. vou te dizer. Mas que é gente. importante, inclusive, né? Comprovadamente, né? Como a luz bloqueia a produção Sim. de A melatonina, gente né? apagava a casa inteira. Então, calma. De Vamos. fato, a luz no quarto da criança tem que ter cuidado. Daí apagar a casa inteira e ficar tudo paranoico na frente da babá eletrônica. Não, também Tá não. bom. É. Os crianças. Por baixo da porta, gente, socorro. Não, acho Tem que... uma frestinha e aquela frestinha que fez ele acordar. Não, tem que sabe? testar. Às vezes é uma criança hipersensível, de fato, aquela frestinha. Às vezes não, entendeu? E Às a questão vezes da não. luzinha no quarto? Porque eu lembro que eu pesquisei e falaram, a luzinha é vermelha. Aí a gente colocava azul, mas dizia que não, azul é ruim pra melatonina. É vermelha ou é azul ou é nenhuma. Aquela Então, luzinha de nenhuma apoio quando luz precisa... ajuda o sono. Não, mas quando precisa acender uma coisa Uma dentro... luz mais quente, É, vermelho, vermelho. amarelo. Às vezes, gente, é a luz do banheiro que você abre a porta ali e deixa uma frestinha, Sempre aberta. entendeu? Nem precisa necessariamente de um abajur específico. Aham. Mas nenhuma luz ajuda o sono. Tem muita gente que acha, eu tenho que botar uma luz para a criança dormir melhor, porque essa luz vai induzir. Não. Uhum. Tem crianças que dormem um pouco melhor na penumbrinha e não no breu total. E aí, se você for escolher, escolhe uma luz mais de tom quente. Isso aí Boa. foi uma coisa que eu aprendi testando mesmo. Eu deixava uma luzinha amarelinha no fundo, embaixo da mesa, lá no cantinho. Só pra poder enxergar alguma coisa na hora de entrar no quarto. E ele acordava
acordava muito. Ele me chamava muito. Aí eu falei, quer saber? Eu vou desligar essa luz. Vamos testar. E aí Melhorou. Olha aí. Já foi diminuindo as acordadas. A luz da entrada de sol de manhã também atrapalha muito, sabia? Tem crianças que vão acordando 5 e meia, blackout. 4:30. Uma boa Muitas cortina. vezes se relaciona. Tem um sono mais REM nessa fase, a criança se movimenta mais. É normal mesmo, um sono mais leve. Mas se você puder investir num blackout, se não puder investir no blackout, de início testa colocando papel laminado ou cartolina pra ver se vai fazer a diferença. Porque o blackout às vezes é caro, né? Mas se fizer, vale a pena. Porque realmente a entrada de luz naquele sono que já tá mais leve, assim, às vezes é batata. Aí você tem uma criança que já é mais assim da manhã. Aí pronto, 5 horas da manhã ela tá acordada. Tinha uma questão pra mim que era transferir, a transferência, tirar do colo. Porque ela realmente só queria dormir no colo. E aí eu tinha o ninho, comprei o ninho no enxoval, nunca usei. O berço eu já nem me iludi. Assim, eu acho que até me preparei, inclusive, pra privação do sono. Porque na pesquisa falaram, pode ser que não use. Eu falei, se pode ser que não use, eu não vou comprar berço. Eu já comprei direto a cama Montessori lá, né? E aí com 3 meses ela começou a ir pra essa cama. Aí quando ela me acionava, eu ia pra cama. Aí a minha dica já é um colchão firme, gente. Aí tem que ver, né? Porque também não pode ser tão firme pra criança. Porque às vezes eu ia com ela e eu ficava toda estragada naquele colchão que é muito macio, sabe? Aí trazia de volta pra minha cama, enfim, todo um rolê. Mas a grande questão era a transferência. Seja pro ninho ou pro carrinho, ela raramente dormia no carrinho à tarde. E à noite, é aquela cena de Missão Impossível, a música, e você fazendo que nem ninja. Aí quando você tira o último dedo, a criança acorda, cara. Que frustração. Depois você tá 40 minutos lá. 40 minutos balançando, mais 40 minutos deitada do lado. Aí você tira a criança, acorda, isso todo santo dia. É desesperador. É desesperador. Gente. É desesperador. Nesses casos, a gente sempre recomenda evitar transferências. E aí não é pra você ficar com o bebê no teu colo, é pra você... Nunca... Então eu vou ficar com tem ele. 16 anos que o bebê está aqui. Não, é você iniciar o sono no local, entende? E é claro, não é do dia pra noite. Hoje eu durmo balançando por 40 minutos e amanhã eu vou botar no berço acordado e vai dormir. Não é isso. A gente vai fazendo uma transição gradual pra você depender cada vez menos dessa indução do sono. Vocês já viram quem nina na bola de pilates? Já. É muito comum. Aí você balança na bola de pilates. A criança se acostuma a dormir assim, né? Cara, é impossível. E aí você, não é do dia pro outro você vai parar. Você vai diminuindo o ritmo. Aí quando a criança já se habituou, vai demorar um pouquinho mais pra dormir, isso chama latência de sono, aumenta mesmo, é normal. Aí você fala, meu Deus, meu filho não dorme de outro jeito sem ser balançando. Não, vai demorar um pouquinho mais, nas primeiras semanas você tá se habituando, né? Porque o outro caminho é deixar chorando, como a gente já falou no começo, que a gente não vai fazer. E aí, quando você para de balançar, aí você já pode começar a colocar a criança, às vezes, perto de você. Às vezes, você vai manter a presença da criança, às vezes até o seu corpo pode ser numa cama, por exemplo. Você transferia para a cama montessoriana. Uma boa dica nesses casos é você deita a criança acordada na cama montessoriana, fica do lado dela, amamenta ali do lado dela, depois que ela dormir, você sai. E aí você vai se habituando a reduzir essas transferências, porque transferência a gente acorda qualquer pessoa. Sim, se você for transferir em sono profundo, criança toda mole, braço mole, respirando regular. Mas o ideal é você ter que evitar isso, né? Sim. Porque todo mundo já passou por isso, né? Aí começa a estalar osso que você nem sabia que tinha. Nossa. Aí o chão que nunca estalou, agora começa a Não, o estalar. marido tossiu do lado de fora, você tem Sim. que mamar. Sim. Tossiu. Altíssimo índice de divórcio, cara. É Começa a top. tossir na Por hora que vocês divorciaram? Ele tossiu de madrugada. Espirra. Meu marido espirra do jeito e fala, que isso? Você tá ficando louco? Mas é isso, eu evitar a transferência é a mesma coisa. Soneca da tarde, soneca fim da manhã, tentar iniciar em outros locais, no carrinho e tal, porque aí você ajuda a que esse momento seja mais fácil. E também já dá um pouco mais de autonomia pra criança quando você tem que reduzir o balançar. O balanço. Nossa, pra mim isso foi assim... Ai, Bia, qual que foi o seu trauma? Foi a amamentação? Não foi muito difícil, mas não foi a amamentação. Foi o Zazá? Não foi. Zezá? Não foi. Meu trauma foi a soneca da tarde. Porque, gente, essa criança não aceitava. E eu tentei de todas as formas. Eu tentei o carrinho, eu tentei o berço, eu tentei a minha cama, eu tentei o sofá, eu tentei o Moisés, eu tentei tudo. Ele não... E era assim, eu tentei colocar ele acordado. Era um chororô que parecia que a casa caía. Então tá bom, então volta pra cá, vamos dormir. Tentei colocar ali no sono mediano, mesma coisa. Então vamos esperar ficar num profundo, mesma coisa. E não é assim, tentei, hoje e não deu certo. Eu tentei semanas e semanas e semanas, e ele não aceitava. Chegou uma hora que, e assim... Mas ele tinha quanto tempo? Isso era bem pequenininho. Desde que ele nasceu, praticamente. Entendi. Ele nunca aceitou. E aí chegou uma hora que eu já tava tão cansada emocionalmente dessa, não vai, que eu falei, ele só dormia no meu colo, e aí eu falei, eu vou colocar sling, porque aí pelo menos eu não preciso ficar segurando.
E aí eu deixava ele no sling, no meu colo, 2 horas. A soneca que ele fizesse, 1h30, 2 horas. Só que tinha vezes que o sono dele era tão delicado, principalmente à noite, que se eu sentasse, ele acordava dentro do sling. Então eu ficava em pé 2 horas. Aí beleza, lavava uma louça, fazia Chega uma hora que eu já tinha feito tudo na casa, eu ficava assistindo TV em pé, assim, ó. Balançando com o bebê no sling, assim, aquele negócio gigantesco, eu ficava assim, ó, assistindo TV em pé. E foi assim até os 6 meses dele. Ele não aceitava. Comum. E eu lembro, isso me traumatizou de um jeito. Eu lembro que eu chorava. Ele não fica, porque eu me sentia, sabe, assim, no final do dia eu tava... Acho que com certeza eu não sou a única, né? Nenhuma história individual. Mas eu acho que eu tava mais preparada pro sono da noite do que pra essa soneca que Mas sono não é despreparo. Se você fosse o seu bebê, você também não ia desgrudar da mamãe, cara. É isso, nessa Eu fase... sabia que eu era tão legal. tão incrível, mas Eu queria ser mais Tão chata. necessária, tão importante. queria ser pedida. Eu queria ser pedida, cara. Eu não ia ligar. Não é isso. É muito adaptativo. Dormir agarrar, todas essas técnicas que a gente tá falando aqui, elas são tentativas de simular segurança, simular tranquilidade, criar uma adaptação. Mas o que é adaptativo para um bebê? É dormir agarrado, é dormir perto, é dormir... Porque, gente, você é a segurança do seu filho. Gente, aqui, a gente já é meio desprotegida. Imagina um bebê que não sabe falar. Se você não trocar a fralda, ele vai continuar cheio de cocô. Se você ele virar, eu gosto de dar esse exemplo, e virar com a cara pro chão, assim, pro tapete, sei lá, pro colchão, ele vai sufocar se você não for tirar o nariz dele. Então, percebe o quão dependente é? E aí você tocou num ponto importante, porque a gente se frustra e se angustia muito, porque a gente vê um monte de promessa mágica por aí. Ou promessa mágica, ou um monte de realidade paralela, ou meio adaptada, não sei o quê. Ou eventuais realidades em que a criança é uma criança muito facinha, muito tranquilinha, que não é a maioria, né? Ela desvia ali da curva. E aí a gente se frustra fazendo alguma coisa errada, sou uma mãe horrível. Nossa, eu tinha que ter me preparado. Às vezes não, às vezes você só tem um bebê que é isso, bebê grudinho. Mamãe segurança. Isso que eu ia perguntar, né? O que diferencia? Porque até tenho vários exemplos de amigas que têm 2 filhos e o primeiro, era incrível. Aí veio o segundo e não dorme nunca. Eu só tenho uma, que é esse exemplo de que foi muito árduo. E aí você fica falando, é loteria, então? O que diferencia? Porque se você tem as técnicas, os métodos, o que diferencia? Assim, não tem como prever, é loteria, é o temperamento da criança. As suas 4 tem um padrãozinho? Olha, ou é cada uma de um jeito? Cada uma de um jeito. Cada uma eu preciso fazer uma organização diferente para que cada uma delas durma o melhor sono possível. Mas o que a gente vê muito na prática, até posso voltar no meu exemplo pessoal, que são 4, né? Uma galera, um monte de exemplos diferentes. Todos os cases, todos estão lá. Mas o que a gente vê muito na prática é que quanto menos a gente individualiza, mais complicado fica. Então, por exemplo, se eu não observo que você tem uma determinada sensibilidade à luz, a barulho, a movimento, você é muito sensível, aí eu boto você na cama compartilhada. E aí você acorda toda vez que eu ronco, que eu viro de lado, enquanto você tá nem aí, dorme em qualquer lugar e dorme na cama compartilhada com o pai roncando do lado, são crianças completamente diferentes, que merecem locais diferentes. Assim entende? como adultos, na verdade, você para pra pensar, né? Não tem sempre aquela pessoa da família que tá todo mundo almoçando e ele tá lá quase dormindo, sentado? Sim, Né? E tem a outra tá lá, que não... ansioso, paranoico, que não... fazendo esse paralelo. A que dorme com ronco e a que não pode ouvir um alfinete que não dorme. Eu sou a do alfinete, eu tenho que botar Eu sou do alfinete tudo, também. não posso dormir com nada. Em relação à necessidade de sono, tem gente que precisa de muito menos sono do que outras pessoas que precisam de mais sono. Então tem muitas crianças que, ela tem muita dificuldade de fazer a soneca, demora 1 hora. Cara, às vezes a criança simplesmente só não quer dormir. Porque ela é uma criança que precisa dormir menos. E aí você tem que olhar o contexto, como é que ela fica depois. Entende? Não tem uma receita de bolo, assim como não tem uma tabela única e uma resposta única. Quando a gente olha pra criança, olha, aí entra o papel da educação e saúde, né? O que você tem que observar no seu filho? Não é faça isso e pronto, acabou, tchau. É o que você tem que observar para você tomar boas decisões. Você tem que olhar a sensibilidade, tem que ver se é uma criança de mais demanda ou menos demanda. Você tem que ver como é que essa criança reage aos estímulos. Eu gosto de dar o exemplo do copo, né? Nesse copo aqui cabe um determinado volume de água. Se eu botasse um copo menor aqui, se eu botasse a mesma quantidade de água, ia transbordar. Então, um copo recebe mais estímulo, o outro é muito menos tolerante. E tudo isso é um jogo de encaixe mesmo. O sono do bebê não é uma ciência exata. Tá longe de ser uma ciência exata, assim como o sono do adulto. E a gente ainda insere toda essa complexidade no ambiente onde a gente tá, com muita luz artificial, em que a galera trabalha até 10 horas da noite, a família, né? Imagina, o sol se pôs, tá ótimo, a gente liga a luz, né? Então a gente também tá desviado dos nossos ciclos circadianos. E os bebês, por tabela, também estão juntos. E aí a gente tem que voltar e olhar pra tudo isso, pra todo mundo dormir melhor. Nossa. É um pouquinho mãe, é um pouquinho professora, um pouquinho psicóloga, um pouquinho médica. A gente é um pouquinho de cada pouquinho coisa, oração, né? e aí... É um pouquinho... isso aí.
Agora a gente falou bastante da experiência dos bebês e o impacto, né, dessa privação de sono. Como é que foi pra vocês, assim? Que vocês ficaram raivosas? Eu fiquei muito, sem paciência, né, cara? A privação do sono te deixa sem paciência, estressada, no limite da vida. Como é que foi pra você? Gente, era estressante demais, porque, tipo, meu marido chegava do trabalho, eu preciso descansar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não consegui dormir. Aí, o que eu fazia? Eu aproveitava a hora da soneca, às vezes, na época da licença maternidade, ainda no início, o sling era meu grande salvador, que eu colocava, aí sacudia, dormia, aí eu deitava, falava, ai, não dormi nada de noite, então, Gabriel gosta de ficar agarrado comigo, é o jeito dele, eu vou... Soneca da tarde, eu vou aceitar que vai ser grudado em mim mesmo, vai ser só no colo. E foi a soneca, foram só no colo, foram só no sling. Não conseguia botar soneca, carrinho, nada. Ele não queria ficar em nada. Então, era o que precisava fazer para eu poder ter um pouco de vida durante a tarde. Na época da licença maternidade, ainda conseguia descansar um pouquinho com ele. Mas depois, quando voltei a trabalhar, graças a Deus, ao home office. Então, fazia reunião com ele no colo, dormia no colo. Chega uma hora que você abraça, né? Abracei, gente, bora, vamos, isso aí. É o que dá. Mas, porque eu tentava, justamente, à noite eu preciso fazer esse menino dormir para eu poder... ter uma vida, porque senão eu não consigo ficar sem dormir. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de dormir à noite. A Serena acorda até hoje, Lu? Então, ela ainda acorda até hoje, mas o padrão dela foi assim, ela ia dormir às 8, quando era bem bebezinha, e aí ela acordava a primeira vez, tipo, às 11, 10h30, 11. A partir daí, era o show da Xuxa. Aí era a cada 40, 50 minutos, que é o ciclo, né, que diz que é pra emendar um no outro, mas o dela não emendava. Não emendava nada. Não emendava, não tinha aqui a colinha da melatonina, não tinha. E aí, noite inteira, de 50 minutos, acorda, dá uma mamadinha, dorme, acorda, dá uma mamadinha. Então, no episódio anterior eu falei da amamentação, né, que eu parei de amamentar ela com 2 anos e 8 meses, e foi o noturno, primeiro porque tava exaustivo. Eu falei, eu parando à noite vai ajudar o sono dela, porque eu falei, eu acho que ela é aquela, né, a gente pensa, será que é dependência de acordar pra mamar? Se ela não tem mais fome, ela come tanto, minha filha come pra caramba até hoje. Enfim. Então foi isso. E aí, ela agora com 3 anos, quase 4 anos, ela ainda acordava de 3 a 4 vezes por noite. E aí a pediatra falou, não tá normal, eu vou te encaminhar então pra profissional do sono e tudo mais. Mas antes, me conta uma coisinha, como é que é a rotina de vocês? Ela pediu pra gente repassar a rotina. E eu expliquei pra ela que quando o meu marido chega em casa, meu marido que pega ela na escola, aí, enquanto ele faz a janta, organiza as coisas, ajusta as coisas dos cachorros, ele deixava ela com a tela, com televisão lá. Então, então, é ruim, mas às vezes é a única opção para muitas famílias, né? Porque para ele fazer a comida, para ela poder comer, enquanto eu ainda não cheguei, era a opção que ele tinha. Porque senão ela ia ficar chorando. E aí, depois chega um momento que você fala, tudo bem, ela vai ficar chorando, mas vai adaptar, né? Quer dizer, né, conversando e vai adaptar, tem a transição. Mas no primeiro momento era aquele, quando a gente não ficava com ela, ia ficar 20 minutos fazendo uma janta, ela surtava. A Ariana ainda, minha filha. Pra completar. Então, e aí, enfim, mas aí ela falou, então vamos fazer assim, tela só até as 18 horas, como ela chegava da escola, né? Então é pouquinha, 30 minutos por dia, mas antes das 18. Tá. A partir das 18 eu arrumei um jeito, enfim, deixa a janta pronta já antes, tipo de manhã, pra que seja ali. E aí, no mesmo dia que a gente saiu do consultório dela, faltava 3 meses pra ela fazer 4 anos. A gente saiu, tipo, 3 da tarde do consultório, e aí ela não voltou pra escola, a gente voltou pra casa direto, e a gente não deu a tela. Gente, no mesmo dia. Ela dormiu 8 horas seguidas. E eu fiquei tão, tipo, 5 tapas na minha cara. E aí é isso, aí demandou, mas aí a gente voltou juntos pra casa naquele dia. Então, enquanto um esquentou a janta, e a gente teve que se adaptando nos outros dias, né? Quando eu não estou presente, só ele tá com ela. E aí deu, sei lá, uma semaninha, ela protestou, mas ela foi arrumando formas ali de ficar pelo menos 10 minutos. Aí demandava, ele ia lá, parava. Sim. E tudo se ajustou. Melhorou muito. Agora, hoje em dia, ela geralmente acorda uma vez só. Quando acorda, quer dizer que umas 3, 4 vezes por semana ela acorda uma vez, aí vem pra minha cama e continua dormindo direto até 7h30, 8. 7h30, vai. 8, too much. Então, assim, mas olha que incrível, né? É uma coisa que a gente sabe, eu sei, eu sempre soube, né, do malefício da tela. Aí você falava, cara, tipo, meia horinha porque eu preciso fazer a comida, 20 minutos. Mas não, cara, tipo, é muito matemático ali. Muito matemático, sim. E eu fico pensando, e quem não consegue arrumar uma solução como a gente conseguiu, né?
Com certeza. Exato. A tela impacta muito, principalmente quando a gente tá falando de uma criança que é mais sensível. Porque é isso, gente. É luz branca, luz azul, atrapalhando sua melatonina, que tá ali começando. A gente já sabe que atrapalha o pico da melatonina, então ela fica com pico menor, a duração também fica menor e atrapalha a própria liberação. Então você tá jogando contra todo aquele impacto positivo da melatonina no sono, né? E acho que é um ponto que você tocou, a criança chora muito, mas ela vai se organizar. Desde quando ela entende que a tela não é uma opção naquele momento. Exato. E cada família tem a sua realidade. Mas muitas vezes é porque a criança não, né, tá reclamando. É isso. Não é uma opção. Principalmente pra gente, adulto, cara, não é uma opção. Porque tem muito adulto que também não aguenta ouvir a criança reclamando e logo liga, né? Exato. Isso é muito comum, né? Tem que ser uma não opção primeiro pra você. Exatamente, cara, não é uma opção. Senta você aqui então sustentar comigo, nisso. toma aqui um arroz pra você ficar mexendo, sei lá, qualquer coisa. E aí, progressivamente, sabe, a criança começa a desenhar, vai fazer outra coisa. E tem muito impacto positivo, não só no sono, tá? No humor da criança, de modo geral. Super, Ela deixa de super. ser aquela criança que tá demandando dopamina o tempo todo, né? Porque ela sabe que Explosiva, né? tem na tela. Nossa, faz uma diferença enorme. Muita diferença. E pra quem não... Eu acho que é importante fazer esse recorte, né? Muitas vezes a tela é uma rede de apoio ali pra fazer alguma coisa. Mas existem muitos caminhos, né? Uma coisa é você passar 8 horas por dia, outra coisa é você passar só 1 horinha, outra coisa é você fracionar, outra coisa é você olhar os horários que você vai Isso colocar a faz tela. diferença. Outra coisa é o que você assiste também, O que acho, você né, tá que isso faz assistindo. diferença. Então, mesmo que na sua casa você ainda precise, né? O contexto, eu ainda preciso colocar na tela, às vezes, por 30 minutos por dia. Pensar da melhor maneira onde vai fazer isso. A comida pode ser comida congelada, pode fazer organização alimentar uma vez por semana, né? Dá pra gente sempre tentar melhorar a nossa realidade de onde a gente tá partindo. Isso é muito importante. Pro sono de todo mundo, não só da criança, né? Com certeza. Se a gente sente impacto, né? A recomendação é que você não fique no celular ali antes de dormir. E todo mundo desliga fica. o celular e dormir. Todo Porque pra mundo gente não é fica. bom, quanto mais pra eles A são higiene sensíveis, do né? sono, né? É. E a gente fazia todas as outras etapas. Era massagem, era leitura de livro, Não, e aí você era fala, eu tô te apagar as fazendo luzes. massagem. Era tudo. Eu não tenho massagem pra fazer você. E ainda assim você não dorme? Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é: nenhuma chantala salva uma rotina ruim. Porque no final é isso, a gente olha pro ritual de sono noturno e acha que ele é a resposta para o bom sono. Gente, como mãe de 4 crianças, não há ritual de sono noturno na minha casa. É tipo assim, banho, cama, todo mundo, silêncio, vai dormir. Mas elas dormem bem. Olha esse corte da doutora. Por essa ninguém esperava. Não tem. E a gente, ritual de massagem, eu tive com a minha primeira filha. Silêncio, Você vai todo fazer mundo em massagem todos, silêncio. né? Um pé, Não tem como, gente. Não tem como, nem tem essa expectativa. Mas é isso, ele é muito bom, ele ajuda muito nessa transição na hora de colocar pra dormir. Mas ele não é a única resposta, né? E muita gente se fia, eu recebo muito essa mensagem. Meu filho não dorme, mas eu já faço rotina. Eu falo, o que você chama de rotina? Ah, não, de noite a gente apaga a luz, eu faço massagem, conto mais... Não, tudo bem, mas e todo o resto do dia, ao longo dos dias, né? Cara, 99% das vezes a resposta tá aí, não no ritual. Não tem. Que é maravilhoso pra muitas famílias, mas não é sempre a resposta. Não, e é uma doideira isso, esse assunto pega demais, né? Pra mim, pega muito. Que a Lu falou, como que a gente lida com essa privação de sono, né? E assim, é algo que pra mim, eu ainda tô sintetizando. Meu bebê tem 1 ano e 4 meses e eu ainda tô formulando isso na minha cabeça. Porque eu tenho a sensação de que a privação de sono da maternidade, eu tenho certeza que eu não sou a única, acho que todas as mães compartilham disso, mas ela revelou uma pessoa que eu não conhecia. Porque antes da maternidade, a gente é legal, né? Assim, eu era... Ai, a Brisa é legal, a Brisa é de boa, a Brisa nunca fica irritada, ela leva tudo tão na esportiva. E aí, depois que eu comecei a passar pela privação de sono com meu filho, é tipo, a Brisa reclama por tudo, a Brisa sobre. E eu conheci uma versão minha que eu falei, meu Deus, essa versão sempre esteve guardada aqui dentro de mim, só precisava de uma justificativa, né? De uma situação de limite pra que ela aparecesse, assim. Ou ela me levou pra esse lugar. E eu lembro, até hoje eu ainda não sintetizei isso, assim, sabe? Eu tenho uma sensação de isso. Meu Deus, eu conheci uma versão minha, ao mesmo tempo que durante o dia eu conheci uma versão linda, de muito amor, de muita entrega, de meu Deus, que amor é esse? De noite eu parecia um gremlin, parecia um ser humano horroroso, raivoso, que eu tinha raiva do bebê, tipo assim, não interessa que você tenha 1 ano, eu estou com raiva de você. Tem o meme do dinossauro, né? Tipo, sei lá, é o Barney, quando você começa a fazer dormir, você é o Barney. Aí, tipo, a criança não dorme, você vira o Godzilla, né? Tipo, velho. Não, E antes parecia muito absurda pra mim essa ideia, gente, mas quem que tem raiva de um bebezinho? Mas a privação de sono faz a gente ter raiva de um bebezinho. Como se, eu lembro de situações em que eu tratava o Levi como se ele fosse um adulto de 30 anos. Tipo, pelo amor de Deus! Tipo, dorme! Eu cuidei de você o dia inteiro, sabe? Eu te dei o meu melhor, você comeu bem. E depois você revisita, né? E fala, nossa, eu falei pra ele tudo de bom que eu fiz por ele no dia. E ele assim,
Você fala, nossa, meu Deus, a criança da relação é você, né? É porque vai pra um lugar de irracionalidade mesmo. A gente não racionaliza. A privação do sono tira a gente Do eixo, A demais. privação do sono mexe com o nosso córtex pré-frontal, que é uma estrutura que todo mundo tem, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. As crianças não têm ela bem desenvolvida, não sei se todo mundo conhece, né? Mas ele trabalha com os nossos impulsos. Então, toda a nossa impulsividade, o que a gente não consegue controlar, tá ali sendo controlado e cuidado pelo nosso córtex pré-frontal. Então, digamos, eu tô morrendo de sede, aí eu vejo seu copo d'água aqui. Por que eu não cato seu copo d'água e tomo? Porque eu aprendi, fui condicionada, né, de não roubar o copo d'água das pessoas. Se eu estivesse com o meu córtex pré-frontal sem funcionar, eu ia catar o seu copo d'água e sair correndo. Porque é isso que acontece. Mas aí, né, trazendo pra privação de sono, se eu tô com raiva, como é que eu respira, se controla? Às vezes não dá. O córtex pré-frontal tá falho. Por isso que quanto mais tempo a pessoa fica sem dormir, pior isso fica. Mais irritada ela fica, mais estressada ela fica. Até você falou uma coisa interessante, né? A mãe, depois que virou mãe, agora tá sempre reclamando, tá sempre irritada. Vai olhar o contexto. Existe apoio? Existe um compartilhar de cuidados correto? Porque é muito fácil um marido falar, nossa, você tá sempre irritado. E você tá sempre dormindo. Engraçado, não é? Ora. Não é? Porque é isso. Eu acho que tem que ter essa observação. Isso não justifica, né? Assim, eu acho que não justifica, por exemplo, comportamentos do tipo sacudir o bebê. Quer dizer, acontece por causa disso. Mas a gente tem que saber que, né, existem limites. Não é porque eu estou nesse limite que tudo bem agredir o bebê. Exatamente, sim. É claro que não. Mas a gente precisa saber que isso existe. E saber que isso existe, né, a realidade primeiro ela existe na nossa cabeça pra gente depois trazer pra prática. Saber que as coisas existem, então estudar sobre, faz com que na hora da prática você consiga acessar coisas e falar, cara, peraí, vou pro outro caminho. Então, por exemplo, eu tô extremamente irritada com aquele bebê, como você falou, tô privação de sono total, panela tá pegando fogo ali, vai estourar a panela de pressão. Ai, mas eu ouvi falarem que é melhor então botar no berço e beber uma água. Entende? Aí você bota no berço, ele vai ficar chorando 5 minutos, 10 minutos. Não é treinamento de sono, é você respirando, voltar pro seu eixo, bebendo uma água, fazendo uma oração, contando até 10. É uma saída pra você não pegar e falar. Exatamente. É uma saída pra você não colocar o seu bebê sob risco. É porque isso, acontece muito, gente, muito. Então, é preciso saber dessas coisas, porque são assuntos que a gente varre pra debaixo do pano. Não, imagina, não, nunca fiz isso, ninguém faz isso. Então, falar sobre isso faz com que você também assegure segurança dentro do caos, né? E é muito importante, porque é o córtex pré-frontal inibido ou quase inibido que causa essas situações. Grande parte das vezes, né? Não, e o córtex pré-frontal é desse tamanho, né? Nossa, essa região inteira não tá funcionando. Ele é muito importante. ele é... Tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Não tá funcionando nada. Você sabe que os adolescentes são muito estudados por conta disso, porque os comportamentos impulsivos que são tão comuns nos adolescentes, eles aumentam muito quando eles estão sem dormir. Quanto menos eles dormem menos, porque estão sempre no celular até de madrugada, jogando videogame. A escola começa muito cedo, mas eles liberam melatonina muito tarde. E aí fica uma privação de sono crônica. Aumenta a impulsividade, a irritabilidade, a violência entre adolescentes. Adolescentes também tem que dormir bem. Nós chegaremos lá. Adolescentes e mães unidos. Isso. Vamos preparar para essa fase. Isabel, eu trouxe a experiência aqui. Para mim, a luz no fim do túnel foi cortar essa tela das 6h30 ali a quase 7. Como que você reorganizou, né? Você buscou ajuda, buscou curso? Como é que você fez para sair desse ciclo? Sim, era aquela questão, né? Saímos da cama compartilhada da minha cama, depois dos 6 meses, mais ou menos, tentei a questão do berço. E aí foi que eu busquei, já estava buscando na internet curso, eu falei assim pro meu marido, não, gente, a gente precisa estudar a fundo isso. Que aí foi quando eu conheci o curso da doutora Januse. Que aí a gente fez, eu falei, não, eram 10 passos na época do despertares noturnos. Então vamos tentar resolver esse sono da noite, que é o que me mata, né? Assim, que eu acabo ficando o dia inteiro cansada, estressada pra cuidar dele, trabalhar, fazer tudo. Mas aí fiz o curso e aí eu fui colocando em prática aquilo que a gente estava aprendendo, né? Tipo, já vi que o transferir é muito difícil. Então, esquece berço. O berço tá ótimo para ele passar o dia brincando sentado lá, mas para dormir não tá rolando. Então, tira o berço, vamos botar colchão no chão. Gente, que vida! Colchão no chão do quarto dele. Por causa disso, já sentiu essa diferença? Totalmente, porque o Gabriel, eu acostumei... Aí também, né, a questão. Acostumei ele a dormir mamando. Então, ele não queria dormir de outro jeito com outra pessoa, só dormia comigo. Só dorme comigo até hoje, né? Mas, tava acostumado assim, e pra mim funcionava. Pra mim não era um problema isso. Eu deitava lá no quarto dele, aí fui deitava, aí ficava lá toda torta, assim, né? Deitada assim, direitinho, pra ele só encostar no peito. E eu não... Muitas almofadas em volta. Muitas almofadas, tipo, dormiu, opa, puf, tira.
vambora, sai devagarinho. Ele dormia. Não precisa fazer a Ele transferência. Não né? precisava fazer a Ajuda transferência, muito, porque pra mim não gente. funcionava. A transferência comigo nunca funcionou. Meu marido tentava também, não dava. Aí que dava menos certo ainda. Não chegava nem na Acho que por fase isso da que eu pegava assim, eu transferência. falei, não precisa botar ele pra dormir, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Vamos lá, bota no peito pra dormir. Dorme no peito, dorme bem no peito. Beleza, não me estressa, não me incomodo com isso. E conseguia sair. Aí ele acordava, aí conseguia tomar banho, conseguia jantar, conseguia fazer as coisas. Então, foi nesse processo. E aí eu vi que com a maturidade dele, ele foi despertando menos. E os estímulos do dia, como é que aconteciam? Tipo, naquele dia que eu, tava muito enrolada no trabalho, acabava ficando mais tempo na TV durante a tarde, porque, não dava tempo de botar, vamos ver um livrinho, vamos jogar, fazer alguma coisinha. Não, precisava ficar na TV porque tava atolada de trabalho, precisava focar. Reunião direto. Aí, ele ficava mais na TV, isso já atrapalhava, porque já ficava mais relutante a dormir. Mesmo deitando com ele e tal, era mais difícil. Aí demorava mais. Aí a mamãe quer o colo. Eu falei, minha filha, a gente tá deitado, você tá mamando, tá tudo bem aqui. Mas eu quero o colo. Aí tá bom, aí levanta, aí bota no colo, aí sacode um pouquinho, aí fazia a transferência que não rolava. Não rola. Deita lá, mama de novo, tudo bem, pode mamar de novo. Mas dormia. Então, esse negócio pra mim, foi botar pra dormir ali. E com o tempo, ele foi espaçando mais os despertares. Então, eu já fui conseguindo... Gente, hoje em dia... Tudo bem, Gabriel já tá com 3 anos e 8 meses. Mas já tem o quê? Alguns meses, desde que ele fez... Um pouco antes dos 3 anos, que ele já, vai dormir 8h30 da noite e só me chama 4, 5 horas da manhã. Aí ele vai lá, abre a porta do quarto, mamãe, quero mamar. Desde então. Aí eu vou lá, deito com ele. Deito com ele e tal. E já tem algumas semanas, meses talvez, que ele parou de mamar para dormir. Agora a gente lê. A gente faz a leiturinha. Então, deito lá do ladinho dele, mas tem que ser a mamãe, né? O papai dorme, então, deita pra ler, mas depois a última história, pelo menos, tem que ser a mãe. Então, deito lá com ele, a gente fica lendo. Aí, dorme com a luz acesa às vezes, dorme com a luzinha acesa às vezes, porque a gente tá lendo. Aí eu durmo com a revistinha na cara, com o livro na cara, ele também cai na cara dele, enfim. Mas dorme, a gente vai, apaga a luz, fecha a porta e vai até umas 5 da manhã, pelo menos. Ótimo. Com ele bem na cama dele, sem estresse. Ele vai, aí ele vai, me chama de manhã, esse horário mais ou menos, mas eu deito com ele de novo, só pra ter a presença. Porque ele desde sempre, é sempre comigo, então ele sente esse conforto de estar ali. Então, ele às vezes só quer ficar pertinho. Gostoso, né? E tem uma coisa que eu acho que, pelo menos, é um conselho que eu recebi quando logo que o Levi nasceu, e eu acho que faz muito sentido, é o que você falou. Não significa que a gente precisa abraçar a situação e falar isso. Nunca mais eu vou dormir, né? Até porque não é tão fácil assim de você lidar. Mas eu acho que a maneira como a gente tenta levar a situação também faz muita diferença. É mais ou menos aquilo de quando você tá muito irritado, seu bebê sente que você tá irritado. E isso, pelo menos, é muito realidade. Assim, na minha vivência foi muita realidade. E aí, eu me lembro que teve uma pessoa que falou assim pra mim, Bia, é difícil, mas não luta contra o que tá acontecendo. Vive o que tá acontecendo. Né? São coisas diferentes. E eu, até hoje, ainda me pego, às vezes, por exemplo, o Levi acordou, tô chorando. Eu já, não sei o que lá, tô cansada. Você já acorda assim, né? A cabeça já vai estressada, irritada. E aí, quando eu vou assim, pra acolher ele, pra dar um colo, dura muito mais. O processo dura mais. Ele percebe que eu tô irritada. Parece que é uma luta mesmo, assim. Eu olho pra aquela situação e não consigo aceitar que aquela situação ainda acontece. Em comparação a outras vezes em que eu decido de maneira racional, putz, eu tô com muito sono, mas eu penso, eu racionalizo, é o que você falou, eu racionalizo. Antes de sair da minha cama pra ir acolher ele no quarto dele, eu penso, eu tô com muito sono, eu sei que eu tô muito cansada, mas ele precisa de mim. Vamos respirar fundo, você consegue. Só mais essa noite, você consegue. Eu lembro de fazer esse exercício algumas vezes. E aí parece que a situação fica um pouco mais leve. Mesmo cansada, mesmo pescando, mesmo assim... Eu consigo ser uma versão um pouco melhor pra ele naquele momento, sabe? Sim. Normalmente ele volta a dormir mais rápido, porque ele sente que eu tô mais relaxada, eu não tô irritada, né? Chacoalhando, assim, que a gente chacoalha assim, né? Com força, já tá chacoalhando com mais amor, devolve com mais amor. E esse processo dura um pouco mais leve, né? E dura um pouco menos em relação às vezes que você já vai cuspir no fogo. Então, eu sempre tento lembrar isso, nem sempre é racional desse jeito. É, aquele mantra das mães, o vai passar, né? O famoso assim, vai passar. Para de lutar, né? Para de lutar e... Tipo,
tipo, é só hoje, igual você falou, né? Não, Só é só mais mais essa hoje. noite. Se você for, sabe, nessa convicção que não é, né? Só hoje. Não é só hoje. Mas você consegue... Engana o seu cérebro ali um pouquinho. Você consegue entregar uma dosezinha melhor pra aquela noite, né? Uma dosezinha Eu melhor. acho que tem muitas camadas nisso que você falou e tá perfeito. Porque às vezes não é só a privação do sono, às vezes tem uma frustração do caramba, eu tinha que entregar o trabalho, não consegui entregar o trabalho. Caramba, essa vida que eu tô levando agora tem valor ou não tem? Porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso quando a gente tem um filho, de repente a gente sai do mercado de trabalho e começa. Às vezes o dia é você ficar ninando a criança, balançando a criança. Cara, o que é isso? Tipo assim, todo mundo me ensinou que eu tinha que estar lá ganhando o meu, eu não posso, sabe? Sim. E agora eu tô aqui, não sei como é que vai ser o retorno ao trabalho. É a frustração com a comparação com outras crianças, e a idealização que você tinha do seu filho, né? De tudo, a idealização de tudo. E aí quando você para pensar, cara, peraí, calma, olha o quanto eu desejei isso aqui, olha o quanto eu amo essa criança. É difícil mesmo, mas eu gosto muito dessa frase, que um dia difícil não é uma vida difícil. Então, assim, não é porque essa situação é difícil que todo o resto é uma porcaria, né? Às vezes, na privação de sono, a gente pensa isso. Tudo é horrível. Só que a gente tem que pensar sobre isso fora da privação de sono. É. A gente tem que pensar sobre isso, sabe? Pra que no momento difícil... Cara, é isso. Deixa eu voltar Pensa aqui. sobre isso na noite boa, né? Isso, Pra pensa quando sobre vier isso ruim, sempre. você lembrar. Pensar sobre isso sempre, é importante. Esse dia, você falou uma coisa que aconteceu comigo recentemente. A minha filha, a gente tava num churrasco, e aí um monte de gente pegando no colo, sabe? Ela saiu da rotina. Fui botar pra dormir, ela dorme 10 minutos, dorme a noite inteira, ela demorou quase 1 hora. Chorando. Aí eu já tava no final assim, meu Deus, o que aconteceu? Cara, e aí eu me lembrei, peraí, essa criança tava na UTI há 5 meses atrás, e eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra ir pra casa, pra ficar com ela abraçada em casa por 1, 2, 3, 4 horas, sabe? Então, assim, é só... Bota em perspectiva. É só 1 hora, exatamente, bota em perspectiva, tá tudo bem. Gente, foi... Ai, eu fiquei tão tranquila, eu olhei pra ela e começou a rir pra mim, aí a gente ficou conversando e ela dormiu. E aquele momento que talvez durasse até o mesmo tempo, mas poderia ter sido um estresse, e eu poderia estar contando aqui, tipo... Cara, foi lindo. E a gente tem que buscar mais esses momentos, né? Ativamente. Uma coisa... Ai, desculpa. Mas uma coisa que eu... Nesses momentos de estresse, assim, pra dormir, que eu gosto de pensar, depois que eu comecei a dormir melhor, né? Que eu consegui começar a pensar isso. Gente, ele é bebê agora, ele é uma criança pequena agora. Daqui a uns anos, ele não vai estar querendo ficar aqui grudadinho comigo, dormir comigo, abraçadinho e tal. Ele vai querer sair com os amigos, conhecer... Enfim, vai viver a vida, né? Então, deixa eu aproveitar. Eu vou sentir falta, eu vou sentir muita falta disso. Então, deixa eu aproveitar esse momento agora, que eu ainda... Que ele ainda quer ficar comigo, que ele ainda tá feliz aqui comigo. E nem indo tão distante. Olha aqui, já aconteceu umas 2 vezes com a Serena. Eu cheguei em casa e eu tenho mais 1h30, mais ou menos, de convivência com ela. Aí eu sei que ela tem que dormir no máximo 8h30. Mas tem um dia que eu tô com tantas saudades, que eu fico conversando com ela na cama. Que eu fico beijando, eu sou muito beijoqueira. Eu fico beijando, e conversando. Ai, filhinha, que não sei o que lá, como é que foi na escola. E fico enchendo o saco da criança. Já deitada, já depois de ler, assim. E aí, já umas 2 vezes, ela falou, mamãe, eu tenho que dormir agora. Tá quieta. Aí eu, claro, filhinha. Mais um beijinho. Então é muito engraçado. Porque, Mudamos, invertemos. Plot twist. Mamãe, tá na hora. Você pode parar de falar pra eu dormir? Gente, esse dia chegou, né? Quem diria, 2 anos atrás eu ia. E é muito rápido. É muito rápido. Venho do futuro para dizer que é muito rápido. Considerações finais, aprendizado dessa fase, como que isso mudou a visão de maternidade de vocês, né? Essas vivências, você com 4, cada uma de um jeito, e tantas pessoas orientadas, né? Eu acho que... Eu acho muito bonito, porque quanto mais a gente se aprofunda na individualidade de cada um, mais você aprende sobre aquele cada um e sobre todos os outros também, né? Você consegue ficar mais... Eu vejo isso nas minhas filhas. Então, a primeira não tinha a menor ideia do que fazer. Hoje em dia, é muito mais fácil de pescar os sinais e saber o que fazer para as crianças dormirem melhor. Mas eu acho que mais do que isso, a maternidade, ela é uma coisa muito linda, né? Ela é um momento muito grandioso da nossa vida, e eu acho que a privação de sono, ela é um desafio enorme, é mesmo um desafio enorme, que a gente já falou sobre isso aqui, mas que é importante lembrar que ela passa e que a gente não tem que se contentar com, cara, isso aí, vou dormir mal para sempre, porque não precisa ser assim, e que o caminho sempre vai ser olhar para o próprio filho, sabe? Não olhar para o outro, não olhar para as outras crianças, para as promessas malucas que você vê por aí. Olha para o seu filho, antes de tudo. E para você também, que é uma coisa que a gente não falou. Quais são os seus limites? Por exemplo, meu filho só dorme mamando. Eu tinha uma criança que só dormia mamando, e aí eu comecei a ter angústia da amamentação. E amamentar para mim virou um inferno. Eu falei, não vou. Eu sentia assim, era horrível, me dava dor, me dava desespero. E aí eu entendi que aquele era o meu limite. Eu falei, daqui não dá.
não vai mais dormir mamando. Ela demorou 2 horas pra dormir naquele dia. Mas ela depois se habituou, porque ela não ficou abandonada, ela foi acolhida e tal. Mas eu estabeleci o meu limite, sabe? Sim. Cara, a partir daqui, pra mim, não dá. E é muito importante a gente conhecer, ir se conhecendo no processo. Porque aí vai ficando mais assertivo, mais leve e mais gostoso, eu acho. Uhum. Eu acho isso muito importante também, da gente falar. Muito bom. Isabel, uma dica? Uma dica? Tudo passa, gente. Uma hora Nossa. passa. E daqui a pouco chega a saudade. Eu sempre, foi o que eu falei, ele dormiu mamando. Chegou um dia que ele simplesmente não quis mais mamar pra dormir. Ele quer dormir do meu lado, lendo historinha. Então, ele... É aquilo. Uma hora passa e a gente consegue e vai nos nossos... Cada um com a sua rotina e tentar fazer o melhor por ele. Pra ele, né? Que é aquilo, né? O meu grande sonho sempre foi ser mãe. Então, ele é o meu grande amorzinho ali. Então, tá ali com ele é a melhor coisa que tem. O sufoco vale a pena, né? Vale. A minha dica é, como acho que quase tudo na maternidade, a rede de apoio, né? Então, no meu caso, tem um companheiro que é realmente muito parceiro, mas a gente sabe que a criança quer sempre mais, a mãe demanda, tem amamentação, etc e tal. Mas a gente se divide em turnos, então nesse perrengue todo, eu lembrei até padrão de sono, que a gente falou que as pessoas são diferentes. O meu marido, se você acordar ele 11h30, meia-noite, ele acorda tropeçando, caindo, quase derruba a criança, quase se derruba. Eu falo, gente, que bizarro. E eu não, como eu sou mais ligada à noite, pra mim tudo bem. E agora, se me acorda às 5, 6 da manhã, gente, eu acordo cão, entendeu? Porque eu tô no sono mais profundo ali naquele momento. Enfim, então a gente se dividiu em turnos, eu sempre ficava com a Serena. Se ela acordava antes das 3 da manhã, era comigo. A partir das 4, era com ele. Então, né? E às vezes eu, mulher, né? Às vezes era 4h30, eu ia lá de novo. Eu sabia que já era o turno dele, mas eu falava, ai, coitadinho, ele tá dormindo. Tipo, você fica com pena até do marido. Ai, meu Deus! Mas é a nossa cultura, né? Enfim, é muito... Mas mesmo assim, muitas vezes a gente se dividia. Quando eu tava no meu limite, eu ia lá, ó, é o seu turno, vai lá que eu vou dormir até 7, 8 horas, ali 3, 4 horinhas pra garantir. E aí, quem não tem companheiro, né? Tantas as mães solo, eu falo, cara, é o altar do altar, assim, né? Que você coloca num outro lugar. É buscar uma amiga, alguém da família que, sei lá, num sábado possa ficar com a criança pra você dormir a tarde inteira, um dia da semana, um turno de um dia da semana, que você possa se recuperar minimamente, restaurar, né? Pra você realmente não enlouquecer, porque é enlouquecedor, né? Pra você ir passando por isso, né? É. Se você pegar esses pequenos momentos de descansar, fica mais fácil ali nos próximos Exato. dias, e aí vai... Sim. Enfim. É isso. Minha dica, eu sou mãe fresquinha ainda, mais inexperiente daqui. Eu tô mais colhendo informações e aprendendo com vocês do que ensinando qualquer coisa. Mas pra mim, uma dica valiosa, que é o que você falou e que eu acho sábio, é botar em perspectiva. Sim. Vou até ficar emocionada. Eu tô emotiva, falei pra Lu esses dias, eu tô emotiva. Bota em perspectiva, assim, eu tenho certeza que tem muitas mães de UTI, mães de hospital, que Sim. o sonho, o desejo delas é que elas tivessem um bebê chorando no quarto do lado. Eu sei que não é Exatamente. fácil, todas nós sabemos, né? Mas pode ser que esse pensamento de vou botar em perspectiva ajude a gente a passar por uma noite. Se ajudar uma noite, se ajudar 2, 3, Sim. já é uma vitória, né? Botar em perspectiva um bebê que busca seu colo, um bebê que chora, um bebê que é muito ativo, é um bebê saudável. Exatamente. É um bebê que tem saúde, é um bebê que tem vigor. É. Então, né, bota em perspectiva. Essa fase vai passar mais rápido do que a gente imagina, né? Vai. Ai, eu achei esse episódio muito emocionante. Muito gostoso. Aliás, que é o último episódio da temporada. A gente não contou pra vocês antes, mas a gente encerra essa temporada maravilhosa. E a gente volta com tudo ano que vem. Mas, ó, no nosso perfil, @navoltapod, a gente vai reverberar muito conteúdo ainda. Tem muito episódio que a gente vai resgatar, trazer falas incríveis. Não só trechos, né? Mas a gente tava combinando, né, Brez? De desdobrar carrosséis, trazer pesquisas, dados, agregando ao que já foi falado aqui. Então, fica ligado nas nossas redes, também no canal do YouTube, na volta a gente compra, porque até a gente voltar com a temporada vai ter muito conteúdo sempre pra vocês. Meninas, obrigada. Foi muito emocionante esse episódio. Obrigada Amei. mesmo. Obrigada pela participação de vocês, por compartilharem tanto, por trazerem tantas perspectivas diferentes, né? Que tragam esperança, consolo pra você, mãezinha, paizinho, que tá assistindo a gente aí. E que tem passado por noites difíceis. Vai passar, a gente se une, a gente Sim. dá as mãos e a gente acredita que vai passar e que vale a pena. A maternidade sempre vale a pena. É isso. Sim. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Obrigada, minhas queridas. Até a próxima temporada. Obrigada, Breza. Até a Obrigada, próxima. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo.